Existe, assim, uma certa idolatria com o pastor, né? No sentido de, ele é um ser especial, ele é um cara e uma mulher, né? Quase ali, tá entre ser humano e anjo ali e tal, não sei o quê. Até que eles errem. Entendeu? Quando eles errarem, aí não tem mais perdão, a gente destrói e acabou. Tem uma pessoa aqui, eu acho que deve ser uma menina que falou isso. E a Letícia pode começar, depois o Douglas. Que conselho vocês dariam para aqueles filhos que dizem: odeio ser filho de pastor? Meu Deus. É como o Douglas disse, a gente nunca não foi filho de pastor, né? Então é meio difícil, mas eu acho que provavelmente esses pais devem estar pondo um peso que não é dos filhos, né? Eles querem que os filhos sejam o que não necessariamente vai ser dos filhos, né? Eu quero que meu filho cante, eu quero que meu filho toque, eu quero que meu filho dê aula na escola dominical. E não necessariamente a pessoa vai ter vocação para aquilo, né? Ela pode ser uma artista, ela pode ser médica, né? Ela pode ser o que ela quiser. E às vezes os pais querem que a pessoa fique fazendo coisas de dentro da igreja, né? O Douglas é pastor, o Pedro toca e eu não exerço nenhuma, assim, um ministério, né? Dentro da igreja. De grande porte, assim, dentro da igreja. Então, assim, talvez se o senhor fizesse isso, eu também teria esse sentimento, porque não é a minha vocação, né? Eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto de estar com pessoas, mas não em cima de um púlpito, eu não me sinto à vontade, né? Então, eu acho que provavelmente essa menina deve estar tendo o peso que não é... A carga que não é pra ela, né? Estão dando pra ela algo que não é o chamado dela, não é o propósito dela, né? E aí realmente é pesado. Agora, o Douglas, você que é pastor de igreja e que, como eu, anda pelas igrejas ministrando a palavra, você acha que muitas igrejas têm o comportamento de muitas igrejas tem responsabilidade nisso daqui, ó? Uma filha de pastor que odeia ser filha de pastor porque a igreja não entendeu muito bem o que é ser um filho de pastor. Sim, sem dúvida. A gente, infelizmente, vive duas questões no Brasil, né? Existe, assim, uma certa idolatria com o pastor, né? No sentido de, ele é um ser especial, ele é um cara e uma mulher, né? Quase ali, tá entre ser humano e anjo ali e tal, não sei o quê. Até que eles errem. Entendeu? Quando eles errarem, aí não tem mais perdão, a gente destrói e acabou. Então a igreja tem que ter essa sabedoria de lidar com isso. Agora, para essa moça, né, eu diria o seguinte: você precisa entender que o seu pai e sua mãe estão envolvidos na missão de Deus. O seu pai e sua mãe estão envolvidos na edificação da igreja, que é o mandamento que Jesus deixou pra gente. Que o seu pai e sua mãe terão um grande galardão. E mesmo que alguns detalhes eles agiram errado, eu gosto muito do que o Billy Graham uma vez falou. Alguém falou assim pro Billy Graham: o que você acha de um dia ser presidente dos Estados Unidos? Aí ele falou assim: você vai me rebaixar? Eu sou embaixador do reino de Deus. Eu represento Deus. Você vai querer colocar eu num cargo menor de presidente dos Estados Unidos? Entendeu? Então, tipo, nessa visão, seu pai e sua mãe têm uma função mais importante que o presidente do Brasil. São embaixadores do reino de Deus. Então, mesmo sendo pesado em alguns momentos, entenda, cara, o tamanho do privilégio de ser filho de pastor. E eu gostei muito de uma resposta do Israel Subirá. Uma vez perguntaram para ele: é difícil ser filho de pastor? Ele falou: filho de pastor é fácil, é difícil ser filho de Deus. Exatamente. E às vezes ele fala assim: nossa, não queria ter nascido filho de pastor, mas você ia ter nascido filho de Deus. Do mesmo jeito. E aí tem uma responsabilidade maior ainda. Que é o Supremo Pastor. O que você diria, que conselho vocês dariam para aqueles filhos que dizem: odeio ser filho de pastor? Pedro. Tem muitos fatori aí que talvez pode estar levando a pessoa a falar isso. O primeiro é talvez uma falta de entendimento, assim, do tamanho da preciosidade que é o cargo de cuidar da igreja do Senhor. Sim. E também
às vezes essas feridas, né, que precisam ser tratadas ali, até com paternidade, precisam ser tratadas com o Espírito Santo para porque como filho de pastor, às vezes essas experiências de tipo assim, meu pai tá lá pregando e aí a irmãzinha vem do lado e fala: nossa, você nem parece filho do seu pai, de tanto que você apronta, de tanto que você é um capetinha. Isso, ao decorrer da infância da pessoa, vai criando feridas tão profundas que fazem ela ter aversão à igreja, ter aversão às pessoas até, principalmente. Porque, né, a maioria das pessoas gosta a maioria dos filhos de pastores gostam de ir pra igreja, porque, tipo assim, no nosso caso, que o pai é o pastor principal da igreja, é como se estivesse em casa, né? O filho do chefe, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Mas as pessoas que vão ficar com aqueles olhares, as pessoas que talvez não vão ter um entendimento, não têm a tolerância também, né? De entender que é só uma criança de 5 anos, não é um ser especial. Não é um querubim ali, entendeu? Um fiote de anjo, né? Não é um negócio assim. Então, eu acho que para essas pessoas precisa muito examinar o próprio coração e falar: por que eu odeio ser filho de pastor? É pelo jeito que o meu pai trata a igreja? É pelo jeito que meu pai é em casa em relação à igreja? É pelo jeito que as pessoas me trataram? É pelo jeito que eu fui colocado com uma pressão de fazer algo que eu não deveria? Tem que ter essa jornada, assim, de autoexame, e de caminhar e de ter... Você precisa ser pastoreado também pelo Senhor. Você precisa do seu sacerdócio direto a Deus ali. Então você precisa chegar diante do Senhor, diante da palavra e falar: por favor, me sonda aqui, mostra dentro de mim por que eu tô odiando isso, sendo que eu fui chamado para ser muito mais do que isso. Sim. E aí eu acho que nessa caminhada você vai perceber: olha, talvez é porque eu sempre sonhei em ser dentista e eu fui colocado lá e eu tenho que tocar todo domingo e as pessoas reclamam e todo mundo vem e critica, mas ninguém vai fazer, entendeu? E aí você fica naquele negócio de suprimir aquilo que você queria ser, entendeu? Agora, eu penso que, por exemplo, eu vejo a Letícia, que ela ama o ministério, o Pedro, que ama o ministério, o Douglas, que ama o ministério. Os pastores que estão me assistindo agora, certo? Precisam entender. O pastor e a pastora, a esposa, precisam entender. Aquilo que acontece na mesa, o que se fala na mesa todos os dias, exato, certo? Exerce uma influência poderosa para o bem ou para o mal. Por exemplo, se nas reuniões de domingo no almoço, nas reuniões de terça-feira no jantar, o que se fala é mal da igreja, o que se fala se fala do ministério como se fosse um peso, como se fosse assim, uma cruz para ser carregada, esse tipo de conversa na mesa vai formando nos filhos, entendeu? Essa imagem do que é ser pastor, não é? Do que é ministério. Aí o cara fala: peraí, se ser pastor é isso, eu não quero ser, entendeu? Se ministério é isso, eu não quero fazer parte, certo? No entanto, Paulo diz assim, que aquele que deseja o episcopado, excelente coisa almeja, certo? Então, eu penso que, olha, eu sempre digo o seguinte... Jesus falou, não é, que tem as virgens loucas e as virgens prudentes, tem o joio, tem o trigo, certo? Tem o peixe bom, tem o peixe ruim. A igreja também é assim. Sim. A igreja tem aquela igreja que representa, né, o lado bom, como tem aquela igreja que representa o lado problemático. Agora eu preciso falar, eu sempre digo assim, usando como ilustração, a gente tem que falar das virgens prudentes, pô. A gente tem que promover, exaltar, valorizar. E aquele outro lado, a gente tem que orar. Orar para que esse pessoal se converta, para esse pessoal mudar. Mas eu acho que a gente tem que sempre mostrar, como o Pedro falou, como o Douglas falou, que é um privilégio, certo? Participar junto com o Pai de algo extraordinário que tem a ver com transformação. Então eu penso que às vezes o próprio pastor erra. Meu Deus do céu. E a igreja erra também. Por exemplo, ontem aqui as meninas
Olha, foi um bate-papo assim que eu queria ficar ouvindo elas, pela consciência que elas têm de tudo isso. E elas disseram assim, olha, por exemplo, houve uma situação na nossa igreja que eu acho que porque alguém ficou doente ou a mulher ficou grávida, precisou deixar a liderança e quem estava ali pronta era a filha do pastor. Aí ela assumiu. Agora, quem vê de fora... Acho que nepotismo. É nepotismo, porque é filho de pastor, por que tirou aquela pessoa? Na verdade, a pessoa que pediu, de repente, falou, ó, eu preciso de um tempo para cuidar da minha esposa, ou para cuidar do meu filho agora, para cuidar do meu pai, eu preciso. Então foi uma necessidade, mas lá na igreja, a conversa fica nas rodinhas, né? Você viu, só tirar o cara para colocar a filha. E aí, Douglas, não sei se você pensa assim também, às vezes eu percebo que há muito mais celebração enrustida quando um filho erra do que quando um filho realmente está fazendo um grande trabalho na igreja e é filho de pastor. Sim, sim. Há um pecado da inveja, né? Um pecado da inveja. Né? Mas eu creio que o principal nesse ponto todo é o próprio pastor e a pastora, né? O casal, eles têm que ter sabedoria em ficar o tempo todo informando para a igreja sobre isso, sabe? Eu vejo pastores, por exemplo, né? Estamos falando aqui dos filhos, mas que, por exemplo, tem que fazer isso com a esposa às vezes. Ele tem que ir diante da congregação e falar, gente, ela é a pastora por ser a minha esposa, mas ela não é obrigada a fazer as coisas que estão cobrando ela de fazer. Exatamente. Entendeu? Porque cada um é um. Né? Tem que pregar. Eu já vi em contexto mais pentecostal, né? Tem que ser a dirigente do círculo de oração, tem que dirigir o coral. Não tem que. Não. Tem que se tiver o dom. Entendeu? E o filho é a mesma coisa. Então, eu creio que os pais têm que ter muita sabedoria, sabe? Em comunicar isso com a igreja de forma muito clara e com os filhos de forma muito clara. Uma coisa que sempre me marcou muito foi que o Senhor nunca me, vamos dizer assim, forçou ou nunca ficou, tipo assim, nas entrelinhas falando, faz teologia, faz seminário. Mas não, na verdade, pelo contrário. O Senhor falava, faz direito, faz engenharia, tal. E por quê? Porque se eu fosse para o ministério, eu tinha que ser chamado. É Deus que chama para o ministério, não é o pai que empurra, né? Então... Não é hereditário, né? Não é hereditário, entendeu? Então, por exemplo, eu lembro lá na igreja que vocês me colocaram como... Lá na igreja, na Família Baixa Graça, tem um cargo, vamos dizer assim, chamado pastor em treinamento. Então, não é pastor, não foi consagrado pastor, mas é alguém que está em treinamento para ser pastor, entendeu? Então, é um pastor em treinamento. E eu fiquei 6 anos como pastor em treinamento. Não sei se, talvez você nem sabe disso, mas quantas vezes as pessoas mais próximas de mim no ministério diziam assim, separa o Douglas, o Douglas... Eu falei, não, cara, é maturidade, precisa ter maturidade, é cedo, ele é novo ainda, deixa ele trabalhando. Porque às vezes as pessoas, os pastores um pouco menos maduro, mesmo, você acha? Você acha? Aí coloca o neófito. Exato. Entendeu? Aí o cara não tá pronto. E assim, aí a gente pode expor um pouco do pecado, né? Por que faz isso? Lógico que existe um ponto de, quero ver o meu filho. Claro. Como um treinador que quer pôr o filho para jogar no time de futebol. Mas existe um pecado do querer que o poder fique na família. Exatamente. Isso é um grande perigo, entendeu? Então, eu sou o pastor e eu sou dirigente de tudo isso daqui, aí eu vou confiar nele ali, de colocar? Não, Nem conheço. vou trazer alguém que eu controlo. Então, isso é um grande perigo. E aí, muitas vezes, coloca a pessoa que não tem chamado. Tá? Então, os pais têm que ter muita sabedoria disso, de entender quem é esse meu filho. Quais são os dons dele, a habilidade dele? Deus chamou ele para isso. Deus chamou ele para alguma coisa. Sim. Mas para isso aqui, tá? E se não, vai ser outro que Deus vai colocar lá como pastor, que vai te substituir, tudo bem. Eu gosto daquela ideia que todos nós somos pastores, certo? Mesmo sendo médico. Você está pastoreando. Sim, lá. Sem dúvida nenhuma. Você está cuidando de alguém. Pastorear é cuidar. Então, por exemplo, a Letícia, ela, em função do Joaquim, que tem aquele
pequeno grau de autismo, hoje ela pastoreia eu diria que um rebanho de mulheres. Sim, que estão passando por isso. Que está passando por isso, certo? O Pedro não é de pregar, mas ele pastoreia lá no Ministério de Louvor um grupo de pessoas, entendeu? E quantas pessoas estão exercendo o ministério através daquela vocação de ser médico, engenheiro. E casou... Casou, é pastor da família. É um pastor. Então eu não preciso. Eu também sempre entendi isso, né? Eu acho que, por exemplo, eu vejo, você também, a gente anda por aí. Às vezes eu vejo um cara assumindo o lugar do pai e todo mundo está dizendo, pô, não tem nada a ver. E às vezes o próprio. Eu já ouvi de pastor, eu tô lá porque me colocaram e não tinha outro. E isso é perigoso. Porque às vezes é uma boa pessoa no lugar errado. Sim. E isso é terrível.